aos meus colegas aqui que se fazem presentes nesta entrevista coletiva. Em nome do Ministério Público de Santa Catarina, né, queríamos homenagear aqui o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelos colegas de Minas Gerais. A Operação Black Monday está na segunda fase. Essa segunda fase foi efetivada com grande ênfase aqui em Santa Catarina, com o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, 9 se nós contarmos um que saiu hoje pela manhã, e mais a prisão temporária de 2 pessoas. Nós, aqui em Santa Catarina, não tínhamos conhecimento efetivo da investigação, então o assunto efetivo da investigação será explanado pelos doutores Eduardo e pelo doutor Fabiano, sendo que aqui estamos apenas, no caso, dando apoio, suporte para toda a investigação deles. Eu já passo a palavra imediatamente ao doutor Eduardo para que ele possa, de maneira geral, expor a primeira fase e agora essa segunda fase. Antes do doutor Eduardo, só uma explicação aos colegas jornalistas. Os promotores e também o tenente-coronel, obviamente que outro ambiente, eles estão sem máscaras porque estão mantendo um distanciamento justamente para poder atendê-los com a qualidade de áudio melhor, para que todos possam compreender o que vai ser explicado na coletiva. Com a palavra, doutor Eduardo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente fazer um registro público do nosso agradecimento ao Dr. Graziotin, a todo o MP de Santa Catarina, a Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, aqui em Santa Catarina, pelo auxílio que tem nos sido prestado, não só de hoje, mas desde a primeira fase aí da Operação Black Monday. Sobre a operação em si, hoje, como já foi destacado, nós demos cumprimento a uma série de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária. É a segunda fase dessa operação, que se iniciou em maio de 2020, com a investigação de fraudes na área de serviços financeiros, através da internet, em sites como o Aprenda Investindo, o Investe Brasil. As pessoas investigadas captavam clientes. A partir daí, eram feitas falsas ofertas de produtos financeiros, tais como investimentos na Bolsa Americana, investimento em commodities, em moedas estrangeiras e em criptoativos. Ocorre que as pessoas eram levadas a crer que realmente eram feitos esses investimentos. Todavia, o que se apurou era o desvio desses valores em favor de empresas chamadas de passagem, as quais convertiam todos os valores em bitcoins para uma destinação segura após o crime de lavagem de dinheiro. Ocorre que, não obstante, em 25 de março passado, termos, nos estados de Pernambuco e da Paraíba, essencialmente, cumprido mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, a organização criminosa persistiu na prática delitiva, lesando, então, mais pessoas de março para cá. Nesse sentido é que se tornou necessária a deflagração da segunda fase. De uma maneira geral, foram lesadas mais de 1.500 pessoas, com um prejuízo estimado apenas daquele recorte até março de 2021, até a primeira fase da operação, de aproximadamente 100 milhões de reais. É necessário destacar que as investigações indicam com bastante clareza uma identidade de estratégia, ou seja, o trabalho do telemarketing aqui em Santa Catarina, bastante semelhante, para não dizer idêntico, ao do estado de Pernambuco, a utilização dos sites de igual maneira e a destinação financeira também, de modo que o Ministério Público dá sequência à investigação e, se necessário, prosseguirá ainda até que cessem essas fraudes em desfavor aí de milhares de brasileiros.
Então, fico à disposição para os esclarecimentos. Vou passar a palavra, então, ao Dr. Fabiano Laurito. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer profundamente ao GAECO de Santa Catarina e ao Ministério Público desse estado, que muito nos ajudou nessa segunda etapa da Operação Black Monday, e toda a sua estrutura com todas as forças policiais envolvidas. Gostaria também de agradecer aos policiais integrantes do GAECO de Pouso Alegre, que trabalharam arduamente nessa investigação ao longo de já quase um ano. E gostaria de frisar que o objetivo dessa segunda fase é justamente cessar a atividade delituosa que continuou e perdurou após a deflagração da primeira fase. Então, nós descobrimos que havia ainda um braço da organização criminosa operando exatamente da mesma forma com que os membros atuavam em Recife e João Pessoa. Então, nessa ocasião, foi uma fase, um ponto importante dessa atividade investigativa, no sentido de identificar esse braço da organização criminosa no estado de Santa Catarina e, com isso, fazer com que cesse a atividade criminosa para que, num segundo momento, dentro da possibilidade, haja reparação, ainda que parcial, dos danos às vítimas. Então, por isso, a importância dessa união de esforços entre os estados, por meio dos GAECOS, justamente visando a cessação da atividade criminosa e a reparação dos danos às vítimas. O doutor Eduardo já passou o panorama geral do objeto da investigação, de modo que eu teria pouco a acrescentar, e mais realmente agradecer a todos aqui envolvidos. Dessa forma, eu passo a palavra. Ok. Passa a palavra, então, ao Tenente Coronel Santana, da Polícia Militar de Minas Gerais. Por favor, Coronel. Obrigado, meu boa tarde a todos. Um abraço especial ao doutor Alexandre Preziotin. Um abraço também ao doutor Eduardo de Paula, ao doutor Fabiano Laurito. Eu quero dizer que é um prazer para a Polícia Militar participar dessas atividades, em especial aqui com o GAECO em Pouso Alegre, doutor Fabiano, que nós temos mais contato. E desde o início dessa operação, nós estamos juntos, trabalhando na coleta de informações, de dados, para que pudesse subsidiar o trabalho e que culminasse com esse sucesso, esse êxito que foi essa operação. Aos amigos da imprensa, eu gostaria de frisar, ressaltar como é importante a atividade de inteligência policial em todas as suas nuances, em todas as suas esferas, principalmente no trabalho integrado. Trabalho integrado, realmente, o fruto é maior, dá subsídio aos nossos integrantes do Ministério Público para promover as suas devidas ações de uma forma bem subsidiada, as suas denúncias de uma forma bem robusta. Então, essa foi a nossa participação, inclusive nos cumprimentos dos mandatos. Obrigado, então, ao Tenente Coronel Santana. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu peço aos colegas que se manifestem em relação a perguntas aí para os promotores e também para a Polícia Militar. O colega Rodrigo Cardoso já se manifestou. Rodrigo, você tem a palavra. Muito boa tarde. Obrigado aí pela participação na coletiva. Rodrigo, pode ficar à vontade para fazer a pergunta. De repente, ele está com o microfone fechado, Alex. Eu vou tentar abrir meu microfone. Não está com o microfone fechado, não. Não, está aberto, está aberto. Aberto? Me ouvem? Estou te ouvindo, Rodrigo. Perfeito. Agora deu. Senhores, muito boa tarde. Meu nome é Rodrigo Cardoso, sou da Band Santa Catarina. E eu gostaria de saber do doutor Eduardo como funcionava o esquema aqui em Santa Catarina. Essa operação de Florianópolis, como é que ela se encaixava dentro do escopo dessa organização criminosa, por favor? Bem, de acordo com o que nós apuramos, o esquema criminoso ele contava com 3 etapas distintas. A primeira delas é a captação
das vítimas, através, então, de sites. Aqui em Santa Catarina, eram os sites Central do Lucro, Lucro Inteligente, Academia Capital. O segundo momento, a partir da captação dessas vítimas, era a atuação dos falsos corretores, os analistas financeiros. E, por fim, era o direcionamento dos valores angariados em Bitcoin. O que nós apuramos é que, em Santa Catarina, havia o funcionamento de escritórios para essa primeira etapa, ou seja, para a captação dos clientes que, na verdade, eram as vítimas. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Eduardo. A Débora Costa, da CBN, pergunta se esses sites continuam no ar mesmo após a primeira fase da operação. Bem, após a primeira fase, os sites Aprenda Investindo e Investe em Brasil foram retirados do ar. Eu não tenho a informação agora, nesse minuto, se ainda permanecem. Porém, a notícia é que estão hospedados em local acessível do exterior e, eventualmente, podem ter sido tirados do ar, sim. Obrigado, doutor Eduardo. Algum outro colega jornalista deseja fazer alguma pergunta? Ou através do chat, ou com o uso do microfone? Mais uma vez, algum colega jornalista deseja fazer alguma pergunta, ou pelo microfone ou através do chat? Desirê Miranda pergunta quantas vítimas até agora estão envolvidas no caso. Até o presente momento não se tem o número exato de vítimas, até porque as vítimas continuam aparecendo, mas podemos dizer que tem mais de 1.000 vítimas por todo o Brasil. Não se tem o número exato, mas pelo número de vítimas que entram em contato com o Ministério Público, é possível ter uma aproximação. Ok, muito obrigado. A Débora Helena Costa novamente faz uma pergunta, pedindo para seja repetido o que foi realizado hoje, porque ela perdeu o início da coletiva. Quem, por gentileza, puder explicar para a colega Débora? Doutor Alexandre, fica à vontade. O microfone está fechado. O microfone do senhor está fechado, doutor Alexandre. Agora abriu, desculpa. Débora, hoje pela manhã, então, demos início à segunda fase aqui em Santa Catarina, com a presença dos nossos colegas de Minas Gerais, da Polícia Militar e do Ministério Público. O GAECO aqui em Santa Catarina utilizou 3 grupos regionais para efetuar esses cumprimentos. Foram 8 mandados de busca que foram somados mais um mandado, foi somado mais um mandado que foi obtido hoje pela manhã em função da alteração de um dos endereços do principal investigado. Além disso, foram efetivadas 2 ordens e cumprimentos de ordem de prisão temporária. Os presos já se encontram no sistema prisional catarinense, aguardando as suas oitivas no procedimento investigatório criminal que corre em Minas Gerais. Além disso, foram efetivadas algumas notificações para a oitiva de pessoas. Hoje, já aqui em Santa Catarina, fizemos já a oitiva de 3 pessoas. Tem mais uma ainda para hoje, e amanhã de manhã continuaremos com alguns depoimentos, que todos eles guiados e comandados pelos colegas de Minas Gerais, doutor Eduardo, na linha de frente. Basicamente, foi isso que aconteceu aqui em Santa Catarina, com a utilização de 45 pessoas para o cumprimento dessas ordens. Obrigado, doutor Alexandre. A Desirê Miranda novamente pergunta, pede uma explicação de como o esquema funcionava. Bem,
a fraude propriamente dita consistia numa falsa oferta de serviços de educação financeira. Ou seja, através de sites na internet, e aqui em Santa Catarina, especificamente, eram o lucro, Central do Lucro e Lucro Inteligente, e Academia Capital e Academia Pro. Eram sites, então, na internet que propagandeavam educação financeira. Porém, quando a pessoa era contactada, ela não recebia propriamente orientações para, por si só, aprender a investir no mercado financeiro. Ao contrário, ela era direcionada para falsos corretores, falsos analistas financeiros, os quais convenciam pessoas desconhecedoras justamente do mercado financeiro para que fizessem investimentos. Então, essas pessoas cada vez mais colocavam seu dinheiro supostamente para contratarem ativos, como eu disse, ações em bolsa americana, commodities, criptomoedas e pares, né, de moedas, o mercado Forex. As pessoas, então, realmente acreditavam haver investimento financeiro. Porém, na verdade, o que se apurou é que os valores aportados pelas vítimas eram desviados e convertidos em Bitcoin, de maneira a se tornarem seguros nos donos, entre aspas, do esquema criminoso. Obrigado, doutor Eduardo. A Desirê ainda faz mais uma pergunta sobre os crimes. Quais os crimes apurados até agora? Em se tratando de toda a organização criminosa, são os crimes exatamente de organização criminosa, crimes contra a economia popular, contra as relações de consumo e também o crime de lavagem de valores. Hoje houve a configuração de mais um crime denominado de obstrução à investigação de organização criminosa, que será devidamente apurado e, confirmados os indícios, será objeto de denúncia. Ok, obrigado. Mais uma pergunta da Débora Helena. As pessoas que foram presas hoje, elas lideravam o esquema em Santa Catarina? De acordo com as investigações, os indícios apontam justamente nisso. Tanto que um dos critérios mais relevantes para a fixação de uma medida tão gravosa como a prisão temporária é justamente essa posição de comando aqui no estado de Santa Catarina. Ok, obrigado. Algum outro colega jornalista deseja fazer mais uma pergunta? Ou pelo microfone ou através do chat? Desirê novamente perguntando qual a participação em Minas Gerais da organização criminosa. A investigação, ela teve início em Minas Gerais, especificamente na cidade de Pouso Alegre, em razão de uma das vítimas ter feito o registro da fraude sofrida. Então, lá foi instaurado o primeiro inquérito policial e a primeira investigação pelo Ministério Público. Portanto, nas regras de competência, que é a escolha, né, do local onde tramitará o processo, foi fixado, então, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Obrigado, doutor Eduardo. Alguma pergunta a mais aos colegas jornalistas, aos promotores, também ao Tenente Coronel Santana? Ou pelo microfone ou pelo chat? Bem, parece que não temos mais perguntas. Deixa eu agradecer aqui, então, ao promotor de justiça Alexandre Graziotin, né, que é o coordenador do GAECO de Santa Catarina, aos promotores Eduardo de Paula Machado, GAECO de Pouso Alegre,
também ao promotor Fabiano Laurito, também do GAEC de Pouso Alegre, e ao Tenente Coronel Santana, da Polícia Militar, que participaram conosco aqui na coletiva. Agradecimento também ao Ministério Público de Santa Catarina, né, na pessoa da Silvia Pereira, da assessoria de imprensa, que esteve conosco aí nesse trabalho. E a gente informa aos colegas jornalistas e qualquer dúvida pode entrar em contato com as assessorias de imprensa, no site do Ministério Público, as informações sobre as duas fases da operação, nas nossas redes sociais também, basta procurar por MPMG Oficial e também no site do Ministério Público de Santa Catarina. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela participação nessa coletiva. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde a Boa todos. tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado.